Bom, irmãos, então para encerrarmos, né, esse estudo aí sobre o credo, eu vou falar da última parte aí do credo, que são as verdades e os aspectos práticos aí, que ele fala sobre a comunhão dos santos, perdão dos pecados e também ressurreição e vida eterna. Pagodão tá rolando aí. E é interessante assim, que todo credo, ele começa sempre com uma declaração: eu creio. Então eu creio em Deus Pai, creio no Espírito Santo, creio em Jesus, creio na Santa Igreja. E aí ele finaliza falando também: eu creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Eita. E na ressurreição dos santos. E o que a gente entende então a respeito disso? É que a partir do momento que nós começamos a nos isolar, é um fato que também a nossa fé é um sinal de que a nossa fé também está esfriando. Por quê? Porque diante da Escritura, obrigado. Diante da Escritura, não há nenhum embasamento bíblico e nenhuma possibilidade de nós termos uma jornada cristã e nos considerarmos cristãos sozinhos. E isso tem muito a ver com o que nós estamos enfrentando nesses dias. A gente enfrenta, culturalmente na Igreja Evangélica Brasileira, um afastamento da própria instituição, como o Levi falou aqui. E você vai perceber, se nós olharmos para o que o Levi acabou de mencionar, para a historicidade, para a tradição, você vai perceber que a Igreja Evangélica ela está cometendo o mesmo erro que nossos irmãos católicos. Eu não conheço ninguém que se afastou da Igreja e terminou bem. Embora a Igreja tenha falhas, embora a Igreja tenha problemas, ela tem características aí que ferem as pessoas, mas, todavia, ninguém que se afasta termina bem. Então você percebe que os irmãos católicos hoje, muitos se denominam um católico não praticante. Você vai perceber ali nessa pessoa, em quase 90% das pessoas, que elas têm um caráter completamente contrário à proposta do Evangelho. E aí você olha para a igreja cristã, você vai ter muitos irmãos que se afastaram também da instituição, e você vai perceber que esses mesmos também ocorrem na mesma problemática. Tem um caráter, são evangélicos, se autodenominam evangélicos, mas não tem vínculo, não tem comunhão com outros irmãos, e a vida é completamente contrária à proposta do Evangelho. Então, o conceito ali de crer na comunhão é crer na partilha de convicções do Evangelho. É crer na partilha de valores, nas ideias comuns. Isso implica especialmente na ideia de andar junto, de exortar um ao outro, de encorajar um ao outro, numa união, numa coparticipação da vocação um do outro. Implica ali, na verdade, nessa unidade de fato do qual foi mencionado aqui anteriormente. Então, como discípulos uns dos outros, como discípulos de Cristo, aliás, nós devemos nos tornar também discípulos uns dos outros. E aí compartilhar essa vida. E isso já é um sinal de continuar crendo na comunhão, de continuar crendo no Evangelho. Porque a gente precisa lembrar, como também já foi falado, que a igreja não é perfeita. Então a gente compartilha dessa vida, compartilha dos problemas, mas compartilha também das vitórias, compartilha das alegrias, mas também das tristezas uns dos outros. Então nós somos encorajados repetidamente, principalmente no Novo Testamento, a sempre estar andando em unidade, a sempre estar andando em comunhão, a sermos aperfeiçoados, encorajados, desafiados uns pelos outros. O próprio Salomão já vai dizer isso lá em Provérbios 27:17. Ele fala que a amizade
é como um ferro que está afiando o ferro. Então a amizade, esse andar junto, leva-nos ao aperfeiçoamento uns dos outros, leva a revelar ainda mais a imagem de Cristo, a transformar a nossa imagem caída na imagem de Cristo. O verdadeiro amigo, já diz também Salomão, é aquele que fere pela lealdade. Então ele deseja ver a imagem de Cristo sendo formada no outro. E na hora da angústia, é ele que está ali para também suportar essa angústia uns dos outros. Então na comunhão dos santos, a gente conta com essa unidade, com esse companheirismo, olhando sempre para o mesmo alvo, que é sermos a imagem do Filho amado. E assim nós somos fortalecidos na caminhada. Então a comunhão dos santos, ela tem essa característica, né? De revelar Deus a nós. O objetivo é o que a gente encontra lá no texto de Isaías capítulo 6, onde os anjos estão proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas o interessante é que muitas pessoas ali não percebem no texto, é que os anjos estão proclamando Santo, Santo ao Senhor para quem? Para Deus? Não. Eles estão proclamando uns para os outros. Estão declarando a santidade de Deus uns para os outros. Não é para Deus, mas é um para os outros. Então isso revela que nós vamos nos encorajando, nós vamos apontando um caminho para o outro, nós vamos falando, olha para o santo. Então, porque sozinho o nosso conhecimento ele vai ficando limitado, né? Nós não vamos observando, como diz Efésios, como o apóstolo Paulo fala, as variedades das cores da graça, a multiforme graça de Deus revelada nos santos. Um outro fator desse andar junto, desse compartilhar, implica no compartilhamento dos nossos bens materiais. Então, na igreja primitiva, se a gente olhar lá em Atos, a comunhão era tão próxima que eles mesmos decidiram, é lógico que isso não é um mandamento do Senhor, mas é uma característica da própria unidade, que eles não se viam mais como dono de nada. Então eles compartilhavam tudo com quem estava necessitado ali. A gente vê essa prática na igreja primitiva. Então, como eu falei, não é um mandamento, mas é um sinal desse companheirismo, dessa comunhão, dessa fé na igreja, dessa fé na Santa Igreja. Então é muito mais fruto de uma nova consciência, de um caráter, né, sendo movido ali pelo Espírito Santo, do que um mandamento. Então, lembre-se, quanto mais isolado você fica, mais egoísta você vai se tornando também. Por outro lado, quanto mais junto você anda, mais você compadece do outro. Então é um fator que pode ser observado tanto na igreja primitiva, quanto também na vida de Jesus, né, que está contido ali na oração do Pai Nosso, quando ele fala Pai Nosso, Pão Nosso. Então ele está mostrando ali que é o compartilhar também, não só de conhecimento, mas é um compartilhar de vida, compartilhar de bens. E a gente pode afirmar enfaticamente que ninguém, diante do Evangelho, consegue viver uma vida cristã isolada. Por isso que essa parte do credo também é uma verdade prática para nós. Então, é uma orientação para nós, é um alerta para nós, né? O desdobramento da fé em Deus, da fé em Jesus, da fé no Espírito, da fé na igreja, revela numa verdade prática de viver em unidade. Sem isso, né, sem viver essa comunhão, nós estamos praticamente negando o cristianismo, né? Que Jesus nos chama para viver essa vida comunitária. Outra coisa que a gente observa aqui no final do credo é essa crença no perdão dos pecados. E isso tem dois desdobramentos. A primeira é que o perdão dos pecados nada mais é do que o resumo da obra de Cristo. Então a gente crê que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, eles foram apagados na cruz de Cristo. Então a morte de Jesus e a ressurreição dele em favor dos crentes
concede para nós um caráter jurídico de absolvição completa. Então nós cremos que nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Por quê? Porque a nossa justiça, ela não está baseada no que nós fazemos, mas ela está baseada no que Cristo fez. Então Cristo pagou de fato a dívida, a nossa dívida, impagável diante de Deus, e nos dispensou do cumprimento de uma pena. Por isso que é graça. Por isso que todo reformado crê na graça. Por isso que todo reformado crê na salvação eterna. Né? Porque uma vez filhos, nós não podemos nos desfiliar de Deus, né? Vamos dizer assim. Então qualquer penalidade devido ao pecado humano foi completamente quitada pela morte obediente de Cristo. Então a gente entende e crê nesse perdão eterno. E acrescentamos a ideia da reconciliação. Então nós fomos aproximados de Deus novamente. O perdão, ele restaura esse relacionamento que estava distante antes de Cristo, né? Pelo pecado ali da humanidade, pelo pecado de Adão, no qual nós herdamos. Então, em nosso caso, essa relação ela foi reestabelecida por causa da justiça, por causa da ponte que a cruz faz entre nós e Deus. Então, graças a Deus que nós recebemos esse perdão e fomos reconciliados com o Pai. Um outro ponto, para enriquecer ainda mais, é pensar nessa expressão da salvação. Então, essa palavra salvação, que é usada frequentemente aqui no Novo Testamento, ela expressa a ideia fundamental da libertação, da preservação, do resgate. Até o pastor Levi comentou isso no culto de domingo, né? Então ele nos liberta dessa dívida, nos liberta ali nos resgata de volta para ele, né? Nos resgata ali de uma situação de perigo, né? Do qual a gente estava caminhando. Então a gente gosta também, todo reformado sempre fala, nós somos salvos do quê? Só do inferno? Não, nós somos salvos do próprio Deus, da própria ira de Deus, porque a ira de Deus se manifestará, né, no fim dos tempos. Né, sobre esse peso da ira de Deus vai se manifestar nos filhos da desobediência, diz o Novo Testamento. Então nós somos salvos disso também. Então Jesus, com o seu perdão, ele nos salvou tanto do inferno, quanto também do medo da morte, quanto do poder do pecado, quanto da própria ira de Deus que se manifestará sobre o pecado. E por fim a gente tem essa expressão da redenção, né? Que é usada para lembrar ali o pagamento da dívida. Então não apenas nos liberta do cumprimento da pena, mas também de que nós somos comprados por Ele. Se por um lado a gente não é mais escravo da carne, do medo e do pecado, agora nós somos uma propriedade de Cristo. Eu gosto sempre, às vezes, de falar, quando estou falando, discipulando alguém, é que a gente deixa de ser escravo do pecado para se tornar escravo de Cristo. Que é o que o apóstolo Paulo, ele mesmo vai mencionar isso, né? Me tornei escravo de Cristo, sou um escravo de Cristo, ele menciona isso, né? Por quê? Porque ele foi comprado. Então a ideia de perdão dos pecados, né, não é para nos dar uma liberdade do qual a gente possa decidir fazer o que a gente quer. É uma problemática também com alguns cristãos em relação com a graça. Eu sou salvo pela graça, agora então eu posso fazer o que eu quero? Posso pecar o quanto eu quiser? Que Deus me perdoa? Não é bem assim. Você foi liberto da escravidão do pecado para se tornar agora escravo de Cristo. Então a nossa liberdade, ela está debaixo da obediência de Cristo, porque nós pertencemos a Ele. E aí vale ressaltar nesse ponto que da mesma forma como nós fomos perdoados, nós também perdoamos. Então aqui a ideia do perdão, por que nós cremos no perdão incondicional? Por que a gente perdoa qualquer coisa? Por que nós temos essa capacidade de perdoar qualquer coisa? Porque da mesma forma, Deus em Cristo perdoou a nossa vida o imperdoável.
Então a gente perdoa o próximo em nossa caminhada de fé, da mesma forma como Cristo e Deus nos perdoa. Aliás, essa é uma condicionante, né, enfatizada por Jesus lá em Mateus 6. Ele fala: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então ele coloca uma condicionante na oração do Pai Nosso. Então ele nos ensina os discípulos a orar, mas coloca: ó, se vocês perdoarem, o Pai também te perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Então, conforme a gente diz, a igreja aqui, ela é composta de problemas, ela tem o joio e também tem o trigo, como também tem aqueles cristãos que estão em processo de transformação. Então, a gente tem justos, tem pecadores, tem gente de boa índole, tem gente de má índole, tem gente que está no meio do processo, andando ali, na caminhada até o aperfeiçoamento. E isso significa que na caminhada, na igreja, nós vamos nos ferir, mas também é na igreja que nós somos consolados. Então, na igreja nós vamos ser traídos, mas também haverá pessoas leais. Na igreja nós vamos ser feridos, mas também seremos curados. Vamos nos decepcionar, mas também vamos nos entusiasmar uns com os outros. Vamos nos magoar, mas também seremos tratados a nossa mágoa uns pelos outros. Então a gente precisa ter essa disposição para o perdão se nós queremos caminhar juntos. Se nós cremos na igreja, se nós cremos na comunhão dos santos. Então a promessa de Deus, a promessa de Jesus é que ele edificaria a sua igreja. Mas ele nunca, em nenhum momento, ele promete uma igreja perfeita. Aliás, só promete no final. Então, enquanto a gente estiver aqui na terra, vamos ter esses problemas. Vale ressaltar aqui, né, a frase de Dietrich Bonhoeffer, também foi falada aqui no domingo: não substitua a igreja real pela igreja ideal, já diria Dietrich. Por que ele fala isso? Porque se a gente substituir a ideia da igreja real para a igreja ideal, nós nunca vamos ter a igreja real e ainda vamos perder aliás, nós nunca teremos a igreja ideal e ainda vamos perder a igreja real. Então, exercite o perdão da mesma forma que o perdão foi direcionado para mim e para você. E por fim, nós cremos aqui na ressurreição e na vida eterna. Então, no capítulo de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai ressaltar essa fé na ressurreição de Cristo. Então ele menciona, quando ele está falando ali sobre a ceia, então depois da ceia ele menciona o texto a respeito da ressurreição de Cristo, e ele fala que se nós não cremos na ressurreição, a nossa pregação e a nossa própria esperança é inútil, a nossa própria fé é inútil. E aí ele fala que se Cristo não ressuscitou, inútil é a gente continuar crendo e nós ainda estamos presos em nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Então nós cremos que a ressurreição é um fato, porque se nós não cremos na ressurreição, nós estamos ainda mortos, a nossa esperança, ela é uma esperança falsa, nós somos os mais miseráveis dos homens, já diria Paulo. Então nós cremos que essa ressurreição é verdadeira porque a Bíblia testifica isso, a Escritura ela fala de várias testemunhas oculares. Então lembre-se que o credo fala isso: eu creio na Santa Escritura. Então se eu creio na Santa Escritura, eu creio que aquilo que ela está dizendo é verdade. E ela diz que várias testemunhas oculares viram Jesus ressurreto. Então ela concede para nós essa certeza de que o sacrifício de Cristo foi aceito, e porque foi aceito, Jesus ressuscitou. Então ela garante para nós a salvação justamente por causa dessa ressurreição de Cristo, que proporciona para nós uma esperança de que, como Paulo menciona,
assim como Cristo é, nós também seremos. Ou seja, esse corpo aqui caído, né, que aquele homem que a gente pensou que tinha morrido lá no batismo, mas ele sabia nadar, ele vai ser transformado num corpo glorioso. E isso pode ser contemplado quando isso pode nos dar esperança quando nós cremos nessa ressurreição, de que Cristo ressuscitou, e assim também nós ressuscitaremos com Ele. Embora Jesus seja o Filho natural de Deus, através da sua obra, nós fomos adotados através da sua ressurreição. E assim a gente passou a ter também os mesmos direitos que Cristo tem. E um direito nosso que Cristo tem é um direito de ressuscitar no último dia com Ele. Romanos, capítulo 8, verso 17, Paulo vai dizer: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se é certo que com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então, crer na ressurreição é crer nessa transformação completa. Em outras palavras, né, essa ressurreição e essa vida eterna são herança de todo aquele que crê. E a vida eterna? Então a gente precisa também esclarecer esse ponto da vida eterna. Porque quando se fala em vida eterna, geralmente, o que vem na nossa mente? O que vem no nosso coração? Quando fala vida eterna? O que mais? Alguém pode pensar, né? O que eu vou ficar fazendo no céu? Né? Durante toda a eternidade. Então você pensa na vida eterna como uma extensão de uma vida infinita. Extensão da nossa vida atual aqui, infinitamente. O que eu vou ficar fazendo no céu lá? Né? Mas para pensar em vida eterna, é importante a gente ter em mente as duas palavras neotestamentárias que definem a vida eterna. Então, as duas palavras em grego para vida eterna é bios e zoé. Então, bios equivale à vida natural, de onde deriva ali a expressão biologia, né? E já zoé é a vida espiritual, é a vida na sua plenitude. Então, quando nós estamos falando de vida eterna, nós não estamos falando de uma extensão da nossa vida ilimitada, da nossa existência, mas nós estamos falando de uma transformação dessa existência. Então, eterno não significa uma infinidade de vida, né? Não significa ali um tempo ininterrupto, mas significa fora desse tempo. É porque a nossa cabeça vai dar uma bugada igual com a questão da Trindade, né? É porque nós estamos presos no tempo. Então, quando a gente fala de vida eterna a partir da ótica do Novo Testamento, nós temos que pensar na vida eterna como algo fora do tempo, que quer dizer essa vida com Deus. Então, fora dos limites de espaço e tempo. Então, como é praticamente impossível a gente imaginar como seria aqui na nossa Terra viver fora do espaço do tempo, compreende-se então que é difícil a gente pensar a vida eterna. Mas o que a gente tem que ter em mente? O principal é que essa vida eterna significa a relação que nós temos com Deus, essa intimidade, essa profundidade, essa proximidade que nós temos com Deus. E isso não será destruído. Então, embora hoje aqui a gente pense em alguns momentos da nossa vida que nós estamos sozinhos, na vida eterna não será assim. Não será esse isolamento, esse sentimento de abandono. Por quê? Porque nós estaremos próximos de Deus e essa proximidade jamais será afetada pelo tempo. Jamais será afetada pela nossa natureza caída, pela nossa consciência caída. Não vai ser prejudicada pela morte, né, mas terá uma consciência muito mais profunda disso. Então nós não devemos pensar na vida eterna como um estado exclusivo do futuro. Mas é claro que a gente vai experimentar essa plenitude de vida eterna só no futuro. E aí a gente vai provar perfeitamente o que nós provamos hoje imperfeitamente, né? O que nós provamos nos nossos dias. Essa relação com Deus nós vamos provar perfeitamente o que nós provamos hoje de forma imperfeita. Então a vida eterna só vai ampliar a nossa compreensão
de relação, de proximidade, de amor, de bondade, de graça de Deus. E o credo finaliza com um amém. Então, ele, no final lá é um amém. Então, observe que o credo, ele é mais do que uma declaração. Ele é mais do que um texto, né, pregado ali, como o Levi falou aqui anteriormente, só para nos lembrar das bases, né? Essa palavra amém nos lembra que, mais do que uma declaração, o credo apostólico é uma oração e uma convicção de fé. Por isso que ele, a todo momento, ele está falando: eu creio em Deus, eu creio na igreja, eu creio no Espírito Santo, eu creio na comunhão. Então ele é mais do que uma exposição de uma visão, né? Ele é uma oração e uma declaração, uma convicção de fé. É como se o credo estivesse falando para nós, pedindo para nós a cada momento que a gente aprofunde a nossa fé e aprofunde o nosso compromisso com Deus. Por isso que ele é tão importante a gente saber e é tão importante nós compreendermos cada parte dele, como nós estamos fazendo nesse estudo. Então, como a gente falou por todo esse tempo, ele é importante para nos dar base, para nos guiar, para nos dar a convicção na hora que a gente se perde, né, inclusive para nós orarmos. Então, dizer amém ao credo é você orar para que a cada dia essas verdades, esses princípios, essas bases, elas se fundamentem no seu e no meu coração. É para orar para que o Espírito Santo enraize isso dentro de nós, né? Para que a presença de Deus toque a nossa vida profundamente. Que o amor de Deus recaia sobre o nosso coração e enraize cada verdade dessa. E aumente a nossa compreensão em relação a tudo isso. A partir do momento que a gente despreza o credo, você pode perceber que hoje as igrejas elas têm visões, elas têm declarações, né? Elas têm quase que modelos de empresa, né? Então tem lá a visão da igreja, colocada lá na parede lá da igreja. E aí você percebe o isolamento das pessoas, a frustração das pessoas, e geralmente o evangélico, quando se frustra, ele se torna pior do que o católico. Porque o católico ainda se diz praticante, alguns católicos se afastam da igreja, né, mas continuam tentando viver uma vida correta. Agora o evangélico não, ele desbunda de vez. Né? Então o credo apostólico é justamente para nos dar esse guia, para nos fundamentar e para regar o nosso coração com essas verdades. Amém? Dúvidas? Vamos orar então.